Bom, pessoal, então, em complemento à aula de assembly baseado em arquitetura MIPS, a gente vai fazer um exemplo com a passagem e o processamento de dados de ponto flutuante, de dados decimais. Então, alguns parâmetros mudam um pouquinho, outros acabam mudando bastante. Por exemplo, os branches que a gente viu não funcionam com números reais. Então, eles só vão funcionar com números inteiros. Mas as operações fundamentais, elas têm pequenas mudanças apenas. Então, nós vamos pegar aqui um, um exemplo. Fazer um algoritmo que leia um número real, some com 5,5, depois com 6,5, por fim com 7,5. O algoritmo deve exibir os resultados parciais. Um algoritmo bastante simples, uma estrutura de repetição, e a gente vai implementar ele no assembly baseado em arquitetura MIPS. Então, vamos lá. A gente sempre começa com ponto data. Eu vou setar aqui para a linguagem assembly, para ele ficar mais claro na apresentação. Então, ponto data, ponto text, main. Eu vou deixar setado aqui 3 mensagens, como a gente vem fazendo em aula, para melhorar a exibição do algoritmo. Então, mensagem 1, ASCII Z, digite um número real. Estou mantendo o mesmo padrão que a gente usou em aula. E vou deixar 2 mensagens aqui para saída. Já que vai ter o parcial, eu vou colocar assim. O valor, que vai ser o valor parcial. E uma quebra de linha. Para ficar mais apresentável a saída do algoritmo. Então vamos lá. Eu vou usar um T0 iniciando em 1, inteiro, como vai ser o meu contador. O enunciado diz que eu tenho que somar com 5,5, depois com 6,5, por fim com 7,5. Então, veja que vai mudar a atribuição de reais. Ao invés de LI, eu vou usar LI.S. O S é de ponto flutuante de precisão single, Então, a gente vai usar li.s, vou usar o F1, já que o F0 e o F12 são reservados, F1, 5,5. E eu vou usar um li.s F10 1.0. Ao contrário dos inteiros, eu não consigo fazer as operações colocando o número direto. Quando se trata de números decimais, números de ponto flutuante. Então, se eu vou ter que sempre somar com 1, que é o caso, 5,5, 6,5, 7,5, esse 1 vai ter que estar numa variável, num registrador. Então, esses são os valores que eu vou ter que inicializar. E aí vou fazer a solicitação. Então, mostrar mensagem 1. Então, o padrão é o mesmo. LI V04, que é o código 4 para escrita de caracteres lá do ponto data. LA
A0 mensagem 1, syscall. E vou solicitar, então, a leitura de um real do console. Acho que ficou claro que o separador decimal é o ponto, né? Já que o vírgula faz parte da sintaxe. E eu vou para o... vamos colocar para F2, já que o F1 eu estou usando como inicializador ali. Então, LI, código 6, o 5 é para inteiros, né? Syscall. E aí eu vou usar o move.s, move.s, vou mover do F0 para o F2. Então, F2, F0. Ok. Então, fiz a leitura de um real, que vai estar em F0, F0 é reservado, então já estou passando ele para F2. E vou operar. A ideia é fazer com que esse número real seja somado com 5,5, 6,5 e por fim com 7,5. Vou colocar um rótulo aqui enquanto e vou fazer a operação. Então, para somar números reais, eu só consigo somar real com real. Então, não posso somar um real com um inteiro. Então, add.s. Se fosse multiplicação, mul.s. Se fosse divisão, div.s. Se fosse subtração, sub.s. Lembrando que nesse caso não tem resto. Então, eu vou somar para o F3 o valor de F1 com F2. E aí eu tenho que fazer a exibição, né? Bom, então eu quero que apareça assim: o primeiro valor é tanto, o segundo valor é tanto. Então, vou mandar exibir o contador, para aparecer lá: valor tanto. Então, LI T01, que é o código... T0 não, V01, que é o código de escritas de inteiro. Add, do jeito que a gente fez em aula. Add A0, T0, 0. Syscall. Então vai aparecer o contador. E agora eu vou querer que apareça a mensagem 2. Então, LI V04, LA A0, mensagem 2, A0, mensagem 2, syscall. Então vai aparecer o número do contador e depois a mensagem. Então vai ficar primeiro o valor. E aí, por fim, eu vou mandar escrever o valor real. O A0, né, o equivalente a A0 para reais é o F12. Então, LI V02, que é o 2 é o código de escrita de reais de precisão single, né? Move.s F12 F3 syscall. Então vai aparecer primeiro né? Primeiro valor tanto. Bom, só que o primeiro é somar com 5,5, o segundo 6,5, por fim 7,5. Então, eu tenho que somar F10 com F1. Então, add.s F1 F1 F10. Estou somando o F1 com F10. E vou incrementar o meu contador.
Então veja que eu posso ter naturalmente operações com inteiros e com reais. Então, add T0, T0, 1. Veja que para inteiro eu não precisei colocar o valor no registrador. E finalmente vou fazer a condição do enquanto. Então vou fazer lá, como são 3 operações, então BLE, né? Enquanto se o contador for menor ou igual a 3, né? Então T0, 3, enquanto. Então, enquanto T0 for menor ou igual a 3, ele vai jogar para o label aqui de cima e vai fazer tudo de novo. Como a nossa aplicação ela é bastante simples, ela termina aqui. Então agora eu vou salvar como. Estou salvando na área de trabalho mesmo. Vou chamar de real.s. E aí eu vou lá no PC Spin. Vou abrir a área de trabalho, real.s. Não deu erro, já é um bom sinal. Aí eu vou tentar executar. Então, F5. Ok. Digite um número real. Eu vou usar o, sei lá, 2.1. Ficou tudo misturado, né? Então, para ficar mais bonitinho, o que a gente vai fazer? Vai voltar aqui no código e vai colocar quebra de linha aqui depois que ele exibe o valor. Então, LI V04, LA A0, mensagem 3, syscall. Tá errado se ficar tudo juntinho assim? Não tá errado, só que visualmente não fica tão bonitinho. Então, salvei. Vou abrir novamente. Reinicializar o simulador. Sim. F5, ok. Mesmo no 2.1. Agora sim, ficou visualmente muito mais bonito. Vocês podem ver que ele tem um pequeno problema de arredondamento aqui, tá? Mas nada que seja muito doloroso. Então, primeiro valor 7.6, segundo 8.6, 9.6. Está aqui o nosso algoritmo com números reais. Ok? Então, se vocês forem aplicar alguns dos algoritmos que vocês estão aprendendo com números reais, a gente pode usar esse tipo de recurso. Nos materiais tem as sintaxes. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode consultar lá no material, que vai estar tudo por lá. Ok?